ouvir a mensagem de hoje, que tem por base o texto do Evangelho segundo São João, capítulo 14, versículos 10 até o 14. E destacamos a parte B do versículo 10, que diz assim: Então Jesus disse aos discípulos: O que eu digo a vocês, não digo em meu próprio nome. O Pai que está em mim é quem faz o seu trabalho. O tema de hoje é: a salvação é só através de Jesus. Como é difícil de compreender a Santíssima Trindade. Nós podemos até nos esforçar, mas dificilmente nós vamos compreender. Lá um dia no reino dos céus nós vamos compreender. Mas aqui na terra, por causa do pecado, e esse pecado nos dá limitações enormes. Podemos até ser bastante inteligentes, mas não tem jeito, nós não vamos chegar lá. Entender a Santíssima Trindade é muito difícil. E esse é o assunto aqui de Jesus com os discípulos. Jesus ele estava falando para os discípulos que ele era o Filho de Deus, ele era o Salvador, e o Pai estava nele, assim como o Espírito. Mas os discípulos só enxergavam Jesus. Então Filipe perguntou: mostra-nos o Pai. E aí Jesus respondeu para Filipe: Filipe, olha, tanto tempo eu estou com vocês e o Pai está em mim. Quem me vê também vê o Pai. É claro que a natureza humana ela não vai compreender essas coisas. Não adianta até o próprio Jesus tentando explicar isso para os discípulos, e isso era muito difícil para eles. Para nós é a mesma coisa. E o que ainda falar se nós temos a fé em Jesus Cristo e ainda queremos olhar para o lado, olhar para outras coisas para que nós também possamos crer, quem sabe, em mais coisas. Não só em Jesus Cristo, no Deus verdadeiro, e crer em mais coisas para que nós nos demos até melhor. Se falhar uma, nós temos outra. Quem sabe este seja o pensamento? Aí começa a complicar tudo, porque Jesus já deixou de forma bem clara, dizendo que Ele é o caminho para o Pai Celeste. Não existe outro caminho. Mas por que então o ser humano faz essas confusões, achando que existe outro jeito de se crer em Deus, de se salvar? Na verdade, o ser humano é bastante confuso e nem dá para exigir muita coisa, porque se os discípulos que estavam acompanhando Jesus por muitos anos já, e eles não conseguiam entender coisas mais simples, o que então vamos falar de pessoas que têm uma fé totalmente deturpada em Deus? Acreditam em uma montoeira de coisas, enquanto que o mais simples é crer que Jesus Cristo é o único Salvador, o único e suficiente Salvador. Nós não precisamos de outro. Esta verdade bíblica, ela precisa ser falada todos os dias. Não para mostrar aos outros que nós temos o Deus verdadeiro e vocês não têm. Não, não é essa a ideia. A ideia é testemunhar que em Jesus, somente em Jesus nós temos a salvação. Somente em Jesus temos o perdão. E esta é a obra do Pai Celeste que Jesus está falando. Deus prometeu a salvação para o ser humano. Deus prometeu recolher novamente para junto de si, da sua família, aqueles que acreditassem nele. Veja que é tão simples, é apenas acreditar em Deus através de Jesus. É tão simples, é fácil.
mas a grande maioria não quer. A grande maioria prefere ficar acreditando em um monte de coisas nesta terra e, quem sabe, até em Jesus. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, creiam em Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador. E Deus está em Cristo, tanto o Pai como o Espírito Santo. O Deus verdadeiro está na obra de Cristo, está na pessoa de Cristo. E nós podemos ter Cristo e todo o Deus verdadeiro em nós. A proteção dos santos anjos que Deus envia sobre nós, o carinho de Deus, o perdão de Deus, o amor de Deus sobre nós através de Cristo, também é colocado para nós. E quando vêm as dificuldades, se para nós é difícil enfrentar as dificuldades nos machucam, nos dão tristezas, nós olhamos novamente para Deus e falamos: Senhor, venha nos ajudar. Aqueles que creem em outras coisas, como eles vão ter ajuda? Então, nas dificuldades, nós vemos muito mais ainda como Deus está perto de nós e pode nos ajudar. Certamente tem muitas coisas que nós não compreendemos e até gostaríamos que fossem diferentes, mas Deus o sabe. Deus sabe certinho e Ele está nos conduzindo desta forma para o seu reino celestial. Vamos agradecer ao Senhor, pedir que Deus seja sempre uma bênção entre nós e falar: obrigado, Senhor, porque o Senhor nos ajuda tanto e mesmo permitindo situações difíceis, o Senhor não nos abandona. Dê-nos, Senhor, e isso queremos falar ao Pai Celeste, dê-nos, Senhor, sempre a boa vontade de viver no Teu Santo Evangelho e crer em Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador. Amém. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nas dificuldades da nossa vida, queremos entregar todo o nosso ser a Ti. Venha cuidar de nós, venha nos consolar, venha nos amparar, venha nos perdoar, venha nos salvar. Tudo isso em nome de Jesus. Amém.